Bom dia, né? Bom dia a todos, uma ótima semana para todo mundo, né? Vamos aqui a nossa correção da página 165, né? Página 165, abram aí história, né? Vamos à correção aí da parte de sistematizar, né? Que é da página 165, da 1 à questão 5. Então anota aí as respostas, beleza? Primeiro, explique como surgiu o neocolonialismo. Cite alguns países que praticaram esse tipo de dominação. Vamos lá, ó. Anota aí a resposta. Então ele quer saber o quê? Como surgiu o neocolonialismo, né? Que é aquele colonialismo do século XIX, né? Já tinha acontecido um lá no século XVI, justamente que foi quando Portugal chegou aqui no Brasil, né? Que a gente chama de colonialismo. E o neocolonialismo, que significa novo colonialismo, né? Neo vem de novo, né? É do século XIX lá na Ásia, e principalmente Ásia e África, né? Então vamos lá, vamos aqui a resposta, né? Primeiro, vamos lá, anota aí. O neocolonialismo surgiu como consequência das transformações do capitalismo advindas da Revolução Industrial. O neocolonialismo surgiu como consequência das transformações do capitalismo advindas da Revolução Industrial. Entre os países europeus que adotaram esse sistema estão, anota aí, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Bélgica, além de Estados Unidos na América e Japão na Ásia. Então, repetindo, o neocolonialismo surgiu como consequência das transformações do capitalismo advindas da Revolução Industrial. Ponto. Segmento. Entre os países europeus que adotaram esse sistema estão Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Bélgica, além de Estados Unidos na América e Japão na Ásia. Fecha, ponto final, analisemos aí. Então, esse neocolonialismo, ele surge por quê? Porque é um momento lá na segunda Revolução Industrial, a partir do século XIX, que existe a necessidade de ter novo mercado consumidor, existe a necessidade de se lucrar mais, existe a necessidade de se ter matéria-prima a preço mais baixo, e isso tudo eles vão buscar onde? Na África, na Ásia e até certo ponto na América Central também. Então esses países, eles vão, a partir dessa necessidade que surge o neocolonialismo, certo? Segundo aí, ó, relacione a busca por matérias-primas com a exploração imperialista, né? O que é busca por matéria-prima? Você precisava de matéria-prima para produzir, né? E quanto mais barata essa matéria-prima, mais lucro esses países teriam. Então, vamos lá, o segundo aí, olha a resposta, né? A busca por matérias-primas foi uma das bases do imperialismo. Repetindo, a busca por matérias-primas foi uma das bases do imperialismo, pois as potências europeias buscavam colônias que fornecessem quantidade de matéria-prima a preços baixos. Repetindo, a busca por matérias-primas foi uma das bases do imperialismo, pois as potências europeias buscavam colônias que fornecessem grande quantidade de matéria-prima a preços baixos. Ponto, finaliza aí. Então, essa é a relação. Um dos motivos do imperialismo, né, que não é o único, mas é um dos principais, é a busca por matérias-primas a preços baixos, né? Grande quantidade, preço baixo. Para que acontecer? Para obter lucro. Então, tudo isso aí está presente dentro desse processo, certo? Terceiro aí, ó. Como os países imperialistas tentaram resolver o aumento populacional europeu, olha aí, ó, como os países imperialistas tentaram resolver o aumento populacional europeu. Outra questão também do imperialismo. O aumento populacional devido à maior qualidade de vida na Europa fez com que ocorresse o aumento da população. E logicamente que a Europa precisava escoar um pouco dessa população, desse excesso populacional, né? E os países vão servir de certa forma para isso. Vamos à resposta. Terceiro, com o aumento populacional, os países europeus industrializados transferiram a população excedente da Europa para os novos territórios conquistados. Repetindo,
Com o aumento populacional, vírgula, os países europeus industrializados transferiram a população excedente, ou seja, a sobra da população, da Europa para os novos territórios conquistados. Ponto, finaliza aí. Ou seja, se você tem excesso de população, você tem excesso de gastos também. Então, o que é que os países denotam nisso? Que esses territórios que eles estão dominando lá na África e na Ásia, pode ser o território para jogar essa população excedente, né? E aí, justamente isso que vai acontecer. Beleza? Quarta questão, olha aí, explique como foi o processo de dominação dos europeus sobre os povos africanos e asiáticos no século XIX, né? Esse processo de neocolonialismo, o processo de imperialismo, né? Que é justamente essa dominação dos europeus sobre os países, os povos africanos e asiáticos, né? E ele pergunta de que forma foi. Explique como foi o processo de dominação. Então, anota aí. O imperialismo se impôs de forma violenta. O imperialismo se impôs de forma violenta, vírgula, mas também por meio de negociações. Repetindo, o imperialismo se impôs de forma violenta, vírgula, mas também por meio de negociações. Ponto, segmento. Os povos nativos eram convencidos ou forçados a assinar acordos que cediam suas terras. Ponto, segmento. Os povos nativos eram convencidos ou forçados a assinar acordos em que cediam suas terras. Ponto, finaliza aí. Então esse é o processo, né? O processo de imperialismo, ele foi, na grande maioria, imposto de forma violenta, né? Mas também houve negociações. Mas não foi negociações com o povão, foi negociações com as elites, né? Então, aquele povo mais pobre, mais desigual, continuou desigual e aumentou ainda mais a desigualdade. Então, essa é a resposta, ó. O imperialismo se impôs de forma violenta, vírgula, mas também por meio de negociações. Ponto, segmento. Os povos nativos eram convencidos ou forçados a assinar acordos que cediam suas terras. Então, esse é o processo, né? Em sua grande maioria, por meio da força, certo? Quinta questão, defina o que é evolucionismo social, né? Aquela ideia lá que vai fazer com que surja diversos preconceitos, né? Diversas formas o racismo, vai vir as teorias racistas e tudo mais, né? Vamos lá, então, quinto. Ou seja, bota assim, o evolucionismo social trazia uma ideia de povos que evoluíam mais do que outros. Repetindo, o evolucionismo social trazia a ideia de povos que evoluíam mais do que outros, né? E que esses outros deveriam ajudar esses que não evoluíram a evoluir, né? Então, ponto, finaliza aí. Então, esse evolucionismo social, ele pregava erroneamente, né, essa ideia de que uma sociedade pode evoluir mais do que a outra, né? E que a outra sociedade, de certa forma, precisa ser ajudada por aquela que evoluiu. Essa foi a justificativa, por exemplo, do imperialismo e do colonialismo na África e na Ásia, né? Os europeus dizendo, olha, eu sou superior a vocês, eu evoluí mais do que vocês, estou indo aí ajudar vocês a evoluir, a se tornar civilizado. Quando, na verdade, era uma busca por matéria-prima barata, por mão de obra barata, né? E a gente sabe muito bem disso. Mas a justificativa era justamente em cima desse evolucionismo social. Nós evoluímos, vocês não. Então nós precisamos ir ajudar, né? Então é uma ideia, esse evolucionismo social é uma ideia de que algumas sociedades evoluem mais do que outras, certo? Pegando uma ideiazinha lá da biologia, né? Lembrando que essa ideia do evolucionismo, né, vem lá de Darwin, né? De Darwin, que vai dizer que as espécies evoluem e aquelas que não se adaptam são superadas pelas outras. E eles transformam essa ideia para
a questão social, que a gente chama de evolucionismo social. Beleza? Anota aí, ao finalizar a correção, manda a resposta, manda a foto com o nome de vocês, ok?